E falando em narcisismo, né, como eu estava, por falar em narcisismo, muitas pessoas, né, nós todos seres humanos, nós temos um problema que atrapalha a nossa vida. Porque se a gente for analisar, essa nossa atitude, esse nosso pensamento, essa nossa posição, ela só atrapalha, assim, ela atrapalha a nossa evolução como ser humano. Todos nós, né, nascemos, aprendemos, continuamos aprendendo, mas tem muitas coisas que a gente não consegue deixar de lado. Aprender sobre isso é muito bom, assim, é uma coisa que Cristo falou bem forte sobre isso quando ele disse assim, tira primeiro o algueire do teu olho, né? Porque a gente tem um costume de estar sempre vendo, né? Disso que eu tô falando, esse defeito que a gente tem, nós todos, seres humanos, a gente tem que estar sempre se policiando, porque a gente é natural, é uma tendência natural a gente só enxergar mais os defeitos. E muitas vezes, o defeito dos outros, né? E muitas vezes a gente deixa de ver tanta qualidade, né, nas pessoas, a gente deixa de achar tanta coisa legal porque a gente se detém, né? É tipo assim, a gente topa no defeito e a partir dali a gente começa a antipatizar a pessoa, né? A apontar, a estigmatizar, a rotular. E isso nem é bom para a gente, nem é bom para a própria pessoa. Não é bom para a pessoa e não é bom para a pessoa que faz isso. Porque muitas vezes a gente esquece que somos assim, que temos tanto defeito, né? E não é porque o defeito de outra pessoa é diferente do meu que eu não tenho defeito. Eu acho assim, quando estudando assim, às vezes, né? Quando eu estudei na época, estudava muito essas mitologias, né? Que a psicanálise, ela tem uma linha assim, um segmento filosófico, né? Olha muito a filosofia e a mitologia, né, a história dos gregos, porque muita coisa, a Grécia a civilização ocidental, ela traz muita herança grega, né, muita coisa, muitas palavras que são derivadas do latim, da Grécia, né, muitas palavras que a gente conhece, e principalmente no meio científico, na medicina, na psicanálise, e às vezes também na psicologia. E nossa própria língua, né? Quando a gente vai estudar letras, a gente vê que muitas palavras, elas nasceram, né, na Grécia, né? Elas são derivadas, muitas palavras que a gente usa. E nisso, pensando nisso, assim, eu fico às vezes meditando nas lendas, né? Nas coisas da Grécia, né? De onde a gente adquiriu tanto conhecimento, né? O berço da filosofia, tudo. Então, a gente analisando, a gente vê quantas pessoas olham para a própria imagem, né? Esquece a imagem dos outros, deixa de valorizar, né? A beleza do outro. A beleza que eu falo não é a beleza física, é a beleza da personalidade, do caráter, né? Eu tô falando desse tipo de beleza. E muitas vezes a gente deixa de valorizar porque a gente só gosta da nossa própria imagem. Eu acho lindo uma música que tem de Caetano Veloso quando ele fala Narciso, né? Só gosta da própria imagem, né? Aquela música Sampa. Quando ele fala, né, que quando ele chegou em São Paulo, ele via aquelas moças com aquelas roupas sóbrias, né? E ele diz, né, Narciso só se apaixonava pela própria imagem. E lembrando-se assim, da alegria da Bahia, né, das cores e tudo. E aquele pessoal paulista, tudo muito sóbrio, né? A princípio, assim, foi
não foi muito atraente, só que depois ele se apaixonou por São Paulo. Então, é muito importante isso, a gente analisar esse tipo de coisa, porque tanta gente olha só para a própria imagem, se acha só ela, não é só na beleza, né? Eu falo não é só na beleza, é em qualidades. Ah, eu sou muito trabalhador e fica apontando as pessoas que não têm aquele mesmo ritmo, porque cada pessoa tem o seu ritmo. Então, a reflexão que a imagem de Narciso deixa para mim é essa, né? Que a gente tem que olhar ao nosso redor e a gente vai ver tanta beleza, né? É sobre isso que eu tô falando. Obrigada.